Maria das Graças, uma faxineira de 45 anos que trabalha em um luxuoso escritório empresarial em São Paulo, é brutalmente humilhada pelo CEO milionário Ricardo Monteiro na frente de todos os funcionários após um mal-entendido. O que ele não sabia é que Maria possui um segredo que mudará completamente a dinâmica entre eles. Ela é formada em Direito e guarda informações cruciais sobre irregularidades na empresa. Quando a verdade vem à tona, o poderoso empresário descobrirá que subestimou completamente a mulher que desprezou. Eram exatamente 6h30 da manhã quando peguei minha carteira de trabalho e olhei pela última vez no espelho do meu quarto. O reflexo me mostrava uma mulher de 45 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos calejadas pelo trabalho duro, mas olhos que ainda guardavam uma determinação que muitos não conseguiam enxergar. Eu era Maria das Graças Silva, faxineira do edifício Monteiro Corporation há quase 3 anos, e aquela manhã de terça-feira começaria como todas as outras, ou pelo menos era isso que eu pensava. O trajeto de ônibus da periferia de São Paulo até a região da Faria Lima sempre me dava tempo para pensar. Enquanto observava a cidade acordar através da janela embaçada, minha mente voltava para os tempos em que eu caminhava por essas mesmas ruas, vestindo terno, carregando uma pasta executiva e sonhando em fazer a diferença no mundo jurídico. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar que nem todos os sonhos são permitidos para pessoas como eu. Formada em Direito pela Universidade São Judas, eu havia passado anos tentando me estabelecer na profissão, mas sem conectões, sem sobrenome de peso e sem dinheiro para sustentar longos períodos de estágio mal remunerado, vi meu diploma se transformar em apenas um pedaço de papel guardado na gaveta. A necessidade de alimentar minha filha Júlia, que na época tinha apenas 8 anos, me forçou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse pela frente. E foi assim que me tornei faxineira da empresa mais prestigiosa do setor financeiro de São Paulo. Quando cheguei ao edifício naquela manhã, cumprimentei seu João, o porteiro que sempre me recebia com um sorriso genuíno. Ele era uma das poucas pessoas naquele lugar que me tratava como ser humano, não como parte invisível da decoração. "Bom dia, Dona Maria. Como está a Júlia?" perguntou ele, enquanto eu assinava o livro de presença. "Crescendo, seu João. Já está no 2º ano do ensino médio, pode acreditar? Quer ser médica." Respondi com o orgulho que só uma mãe consegue sentir. E vai ser, tenho certeza. Aquela menina puxou a mãe, inteligente e determinada. Se ele soubesse o quanto aquelas palavras significavam para mim naquele momento, peguei meu carrinho de limpeza no subsolo e comecei minha rotina pelo 15º andar. A Monteiro Corporation ocupava 3 andares completos do edifício, e minha responsabilidade era manter tudo impecável para quando os importantes chegassem. Eu conhecia cada canto daquele lugar, cada sala, cada mesa, cada computador. Durante todos esses anos, aprendi a ser invisível, a trabalhar sem incomodar, a existir sem ser notada. Mas naquela manhã, enquanto limpava a mesa de reuniões da diretoria, algo chamou minha atenção. Havia alguns papéis esquecidos sobre a mesa, documentos que pareciam importantes. Meu instinto jurídico, adormecido, mas nunca morto, me fez dar uma olhada rápida. O que vi me fez gelar o sangue. Eram contratos com cláusulas claramente abusivas, documentos que mostravam transferências suspeitas de dinheiro para paraísos fiscais e, o mais chocante, um memorando interno instruindo os gerentes a negarem empréstimos para moradores de bairros periféricos, independentemente de sua situação financeira real. Era discriminação pura e simples, documentada e assinada. Meu coração disparou. Durante todos esses anos estudando direito, eu havia aprendido a reconhecer irregularidades quando as via. E aquilo ali era muito mais que irregular, era criminoso. Sem pensar direito no que estava fazendo, fotografei alguns documentos com meu celular. Não tinha um plano, não sabia o que faria com aquelas informações.
mas algo dentro de mim dizia que aquilo poderia ser importante algum dia. Terminei a limpeza da sala rapidamente e continuei minha rotina, mas minha cabeça estava a 1000 por hora. Durante toda a manhã, não consegui parar de pensar no que havia descoberto. Era como se, depois de anos dormindo, a advogada que existia em mim tivesse acordado de repente. Pouco depois das 14 horas, quando eu estava limpando o corredor principal, ouvi vozes exaltadas vindindo da sala do CEO. Ricardo Monteiro estava discutindo ao telefone com alguém e sua voz ecoava pelo corredor. Não me importa o que você precisa fazer. Quero esses números ajustados antes da reunião com os investidores. E se alguém fizer perguntas inconvenientes, você sabe como lidar com isso, não sabe? Parei de esfregar o chão e prestei atenção sem conseguir evitar. A conversa continuou por alguns minutos e cada palavra confirmava minhas suspeitas sobre as irregularidades que havia descoberto na manhã. Foi quando cometi meu primeiro erro daquele dia fatídico. Sem perceber, havia me aproximado demais da porta entreaberta da sala, tentando ouvir melhor a conversa. Quando Ricardo Monteiro desligou o telefone abruptamente e saiu da sala, me encontrou ali parada, com o esfregão na mão e uma expressão que certamente denunciava que eu havia ouvido mais do que deveria. "O que você está fazendo aí?" perguntou ele, me encarando com aqueles olhos frios que eu já havia visto intimidar tantos funcionários importantes da empresa. Eu estava limpando o corredor, Sr. Monteiro. Desculpe se atrapalhei, respondi, tentando manter a voz firme, mas sentindo minhas mãos tremendo ligeiramente. Ele me olhou de cima a baixo com desprezo evidente. Ricardo Monteiro era um homem de 52 anos, cabelos grisalhos sempre perfeitamente penteados, ternos que custavam mais que meu salário anual, e uma postura que deixava claro que ele se considerava superior a qualquer pessoa que não pertencesse ao seu círculo social. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou com um tom que me fez sentir como se eu fosse um inseto sendo examinado. "Quase 3 anos, senhor." 3 anos, ele repetiu, como se estivesse saboreando as palavras. "E em 3 anos você ainda não aprendeu que não deve ficar ouvindo conversas que não são da sua conta?" Senti o sangue subir para meu rosto. Havia algo na forma como ele falava comigo, como se eu fosse menos que humana, que mexeu com uma parte de mim que eu havia aprendido a manter silenciada durante todos esses anos de trabalho humilde. "Senhor Monteiro, eu não estava ouvindo intencionalmente. Estava apenas fazendo meu trabalho." "Seu trabalho," ele me interrompeu, dando um passo à frente, "é limpar chão e esvaziar lixeiras. Não é ficar bisbilhotando assuntos que uma pessoa como você jamais conseguiria entender. Uma pessoa como você." Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa na cara. Depois de anos engolindo humilhações pequenas e grandes, depois de aceitar ser tratada como invisível, aquela frase tocou em algo profundo dentro de mim. "Com todo respeito, Sr. Monteiro," eu disse, e pela primeira vez em anos, minha voz saiu com a firmeza que eu costumava ter quando defendia clientes no tribunal da faculdade. Eu estava apenas cumprindo minha função. "Se o senhor considera que minha presença no corredor é inadequada, posso reorganizar meu horário de limpeza." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo Monteiro me encarou com uma expressão de choque absoluto, como se uma formiga tivesse acabado de questionar um elefante. Pelos corredores, alguns funcionários que passavam diminuíram o passo, curiosos, com a tensão palpável no ar. Foi então que ele cometeu o erro que mudaria tudo entre nós. "Você tem coragem de me responder?" ele disse, elevando a voz de propósito, fazendo com que mais pessoas parassem para ver o que estava acontecendo. Uma faxineira, uma ninguém que eu pago para limpar a sujeira do meu escritório, tem a audácia de me questionar? As pessoas começaram a se aglomerar, formando uma pequena plateia para o espetáculo que Ricardo Monteiro estava prestes a dar. Diretores, gerentes, secretárias, todos pararam suas atividades importantes para ver o chefe humilhar a faxineira. "Deixe-me deixar uma coisa bem clara para você e para todos aqui.
Ele continuou, agora falando alto o suficiente para que toda a área pudesse ouvir. Vocês estão aqui porque eu permito. Eu pago seus salários, eu decido quem fica e quem sai. E uma pessoa como você, ele apontou diretamente para mim, deveria se sentir sortuda por eu permitir que você trabalhe no mesmo edifício que eu. Senti lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não na frente de toda aquela gente. Não depois de trabalhar tanto para manter minha dignidade intacta durante todos esses anos. Você quer saber qual é o seu lugar? Ele continuou, claramente aproveitando a atenção que estava recebendo. Seu lugar é no subsolo, com os outros, com a sua gente. Pessoas como você nasceram para servir pessoas como eu. É a ordem natural das coisas. A multidão observava em silêncio constrangedor. Alguns pareciam desconfortáveis, outros francamente curiosos, mas ninguém disse uma palavra em minha defesa. Era eu contra ele, e todos ali sabiam quem tinha o poder real naquela situação. E que fique bem claro, Ricardo continuou, agora caminhando ao meu redor como um predador, cercando sua presa. Se eu descobrir que você anda ouvindo conversas que não são da sua conta, ou se você pensar em falar qualquer coisa sobre o que imagina ter ouvido, eu não só vou te demitir, como vou me certificar de que você nunca mais consiga trabalho em qualquer empresa decente desta cidade. Entendeu? Ele parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir seu perfume caro misturado com o cheiro de sua arrogância. Agora pegue seu esfregão e volte para onde você pertence. E da próxima vez que você vir alguém importante conversando, você baixa a cabeça e passa reto. Pessoas como você não devem nem olhar diretamente para pessoas como eu. O silêncio que se seguiu foi brutal. 30 pessoas assistindo. 30 testemunhas da minha humilhação completa e total. Senti meu mundo desabar ao meu redor. Senti o peso de todos os anos de luta e sacrifício sendo reduzidos àquele momento vergonhoso. Mas foi exatamente naquele instante de humilhação absoluta que algo dentro de mim despertou definitivamente. Enquanto pegava meu esfregão com mãos trêmulas e começava a me afastar sob os olhares curiosos e piedosos da plateia, uma única certeza tomou conta da minha mente. Ricardo Monteiro havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Ele não sabia que estava humilhando uma advogada formada. Ele não sabia que eu havia descoberto seus segredos mais escuros naquela mesma manhã. Ele não sabia que naquele exato momento eu estava carregando no meu celular as evidências que poderiam destruir tudo o que ele havia construído. E, principalmente, ele não sabia que uma mulher determinada, quando empurrada além do seu limite, é capaz de mover montanhas. As 2 horas seguintes àquela humilhação pública foram as mais longas da minha vida. Terminei meu turno como um robô, limpando salas e corredores, enquanto sentia os olhares curiosos e piedosos dos funcionários que haviam presenciado minha humilhação. Alguns sussurravam quando eu passava, outros simplesmente desviavam o olhar, constrangidos pela cena que Ricardo Monteiro havia feito. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, peguei minha bolsa no vestiário dos funcionários de limpeza e me dirigi à saída. Estava tão absorta em meus pensamentos que quase bati em Carla, uma das secretárias mais jovens da empresa. "Maria, espera!" ela disse, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Eu queria te dizer que achei um absurdo o que aconteceu hoje. O jeito que ele falou com você não estava certo." Olhei para ela surpresa. Em 3 anos trabalhando ali, poucas pessoas haviam se dirigido a mim de forma tão humana. Carla tinha uns 25 anos, recém-formada em administração, e sempre me cumprimentava educadamente quando nos cruzávamos pelos corredores. "Obrigada, Carla. Isso significa muito para mim", respondi, sentindo minha voz ainda um pouco embargada pela emoção. "Olha, eu não deveria estar te contando isso, mas..." Ela hesitou, mordendo o lábio nervosamente. "Tem muita coisa errada acontecendo nesta empresa. Muita gente tem medo de falar, mas... Enfim, só queria que você soubesse que nem todo mundo aqui concorda com o que ele fez."
Suas palavras me intrigaram profundamente. Que tipo de coisa errada, Carla? Ela olhou novamente ao redor e se aproximou mais de mim. Documentos que somem misteriosamente quando auditores aparecem. Funcionários que são demitidos sem motivo aparente logo depois de questionarem certas decisões. Dinheiro que entra e sai de contas que não deveriam existir. Ela baixou ainda mais a voz. Maria, tem um grupo de funcionários que está pensando em fazer uma denúncia formal, mas todo mundo tem medo de perder o emprego. Meu coração começou a bater mais rápido. As fotos que eu havia tirado naquela manhã, subitamente, ganharam uma importância muito maior. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque você trabalha há anos aqui e nunca vi você fazer fofoca ou causar problema para ninguém. E depois do que aconteceu hoje, sei lá, senti que você merecia saber que não está sozinha nessa, ela disse, ajeitando a bolsa no ombro. Tenho que ir. Cuida-se, Maria. A caminhada até o ponto de ônibus me deu tempo para processar tudo o que havia acontecido. A humilhação ainda doía como uma ferida aberta, mas agora havia algo mais. A confirmação de que minha descoberta da manhã não tinha sido um caso isolado. Ricardo Monteiro estava envolvido em algo muito mais sério do que eu imaginava. Durante todo o trajeto de volta para casa, fiquei olhando as fotos no meu celular. Eram 5 documentos diferentes, todos mostrando irregularidades claras e evidentes. Minha formação jurídica me permitia entender exatamente o que estava vendo: lavagem de dinheiro, discriminação sistemática, evasão fiscal e muito mais. Quando cheguei em casa, Júlia estava na sala fazendo lição de casa. Minha filha havia crescido tanto nos últimos anos que às vezes eu me surpreendia olhando para ela. Aos 17 anos, ela era tudo o que eu havia sonhado ser. Inteligente, determinada, focada nos estudos e com um futuro brilhante pela frente. Oi, mãe, como foi o trabalho hoje? Perguntou ela, levantando os olhos dos livros. Por um momento, considerei contar tudo para ela. Júlia sempre foi minha confidente, minha parceira nas dificuldades que enfrentamos juntas todos esses anos. Mas quando olhei para seu rosto jovem e esperançoso, decidi que ela não precisava carregar o peso do que havia acontecido naquele dia. Foi um dia interessante, respondi, dando um beijo em sua testa. E você? Como foram as aulas? Tive prova de biologia hoje. Acho que fui bem. Ela disse com entusiasmo. Mãe, a senhora lembra que amanhã é a reunião com a orientadora pedagógica para falar sobre vestibular? Meu coração apertou. Júlia estava no 2º ano do ensino médio e já sonhava em cursar medicina. Eu sabia o quanto isso era importante para ela e também sabia o quanto meu salário de faxineira tornaria esse sonho difícil de realizar. Claro que lembro, meu amor. Vamos conversar sobre todas as opções, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, me sentei à mesa da cozinha com meu celular e meu antigo livro de direito penal. Havia tantos anos que não abria aqueles livros que o cheiro das páginas amareladas me trouxe uma avalanche de memórias. Durante as 2 horas seguintes, analisei minuciosamente cada documento que havia fotografado, fazendo anotações como nos velhos tempos da faculdade. O que descobri foi ainda pior do que eu imaginava. O primeiro documento mostrava transferências mensais de valores significativos para uma empresa fantasma nas Ilhas Cayman. O segundo era um memorando interno, instruindo os gerentes a rejeitarem sistematicamente pedidos de empréstimo de pessoas com endereços em bairros periféricos, independentemente de sua renda ou histórico de crédito. O terceiro revelava um esquema de superfaturamento em contratos com fornecedores. Mas foi o 4º documento que realmente me fez gelar o sangue. Era uma lista de nomes de funcionários marcados para demissão, todos com a mesma característica. Haviam questionado alguma decisão da diretoria nos últimos meses. Carla estava naquela lista. E o 5º documento
O quinto documento era uma ordem direta do próprio Ricardo Monteiro, instruindo o departamento financeiro a falsificar relatórios que seriam apresentados aos investidores na reunião da semana seguinte. Fechei o livro e encostei na cadeira, sentindo o peso de toda aquela descoberta. Eu não tinha apenas evidências de irregularidades. Eu tinha provas de crimes que poderiam mandar Ricardo Monteiro direto para a cadeia e destruir completamente sua empresa. Foi nesse momento que meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Maria, aqui é a Carla. Consegui seu número na ficha de funcionários. Desculpa incomodar tão tarde, mas preciso te avisar. Soube que o senhor Monteiro quer te demitir amanhã mesmo. Ele está dizendo para todo mundo que você é uma ameaça à segurança da empresa. Não sei o que você fez, mas ele está realmente furioso. Se cuida. Li a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que ela significava. Ricardo Monteiro não estava apenas humilhando-me publicamente. Ele estava planejando me destruir profissionalmente também. Levantei e caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade ao longe. Durante 17 anos, desde que Júlia nasceu, eu havia engolido humilhações, trabalhado em empregos que não valorizavam minha formação, aceitado ser tratada como cidadã de segunda classe, tudo para garantir que minha filha tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Mas naquele momento, olhando para as evidências espalhadas sobre minha mesa de cozinha, percebi que havia chegado a hora de decidir quem eu realmente era. Eu era Maria das Graças Silva, a faxineira invisível que abaixava a cabeça e engolia desaforos? Ou eu era Maria das Graças Silva, advogada formada que havia jurado defender a justiça quando colou o grau? Se você já passou por um momento em sua vida em que precisou escolher entre a segurança e fazer o que era certo, me conte de qual cidade do mundo você está me acompanhando nesta história. Voltei para a mesa e peguei meu celular. Havia uma decisão a ser tomada, e ela mudaria não apenas o meu futuro, mas possivelmente o futuro de muitas pessoas. Abri o WhatsApp e procurei o contato de Dr. Fernando Aguiar, meu antigo professor de Direito Penal da faculdade. Eram quase 11 da noite, mas sabia que ele costumava trabalhar até tarde em seu escritório. Fernando tinha se tornado um advogado criminalista respeitado e, mais importante, era uma das poucas pessoas que sempre acreditaram no meu potencial. Fernando, aqui é a Maria das Graças, sua ex-aluna. Sei que é tarde, mas tenho algo muito importante para te mostrar. Posso ir ao seu escritório amanhã? A resposta veio em menos de 5 minutos. Maria, que surpresa boa ouvir de você. Claro que pode vir. Que tal às 9 horas? E pode me adiantar do que se trata? Hesitei por um momento antes de digitar minha resposta. Uma vez que eu enviasse aquela mensagem, não haveria volta. Seria o começo de uma guerra contra um dos homens mais poderosos de São Paulo. É sobre um caso de corrupção e lavagem de dinheiro. Tenho evidências sólidas. Meu Deus, Maria. Sim, venha urgente e traga tudo o que você tem. Desliguei o celular e olhei mais uma vez para os documentos na mesa. Pela primeira vez em anos, senti que estava tomando uma decisão que a advogada dentro de mim aprovaria completamente. Naquela noite dormi apenas 3 horas, mas foram as 3 horas de sono mais tranquilo que eu havia tido em muito tempo. Porque pela primeira vez em 17 anos, eu ia enfrentar o mundo sendo exatamente quem eu era. Uma mulher que sabia o valor da justiça e que não tinha medo de lutar por ela. Ricardo Monteiro havia cometido 2 erros fatais naquele dia. Primeiro, humilhou a pessoa errada. Segundo, subestimou completamente quem ele estava enfrentando. Mas ele descobriria isso muito em breve. Na manhã seguinte, me arrumei com o único terno que ainda possuía, guardado no fundo do guarda-roupa há anos. Quando me olhei no espelho, reconheci a mulher que eu havia sido antes de me tornar invisível. E pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi.
O escritório de Fernando ficava no centro da cidade, em um edifício antigo, mas elegante. Quando cheguei, às 9 em ponto, ele me recebeu com o mesmo sorriso caloroso que eu lembrava da faculdade. Maria, você não mudou nada, mentiu ele gentilmente, me abraçando. Entre, por favor. Estou louco para saber o que você descobriu. Durante a hora seguinte, mostrei a Fernando cada documento, cada evidência, cada detalhe do esquema que havia descoberto. Vi seus olhos se arregalarem de surpresa, depois de indignação e finalmente de determinação profissional. Maria, disse ele finalmente recostando na cadeira, você tem nas mãos um dos casos de corrupção corporativa mais sólidos que eu já vi. Essas evidências podem não só mandar Ricardo Monteiro para a cadeia, como também derrubar toda a estrutura criminosa que ele montou. Então você acha que temos um caso? Temos? Ele riu. Maria, nós vamos acabar com esse homem. A conversa com Fernando durou mais 2 horas, durante as quais desenvolvemos uma estratégia que me deixou ao mesmo tempo esperançosa e apavorada. O plano era audacioso. Eu voltaria ao trabalho normalmente, continuaria coletando evidências e Fernando começaria a preparar uma denúncia formal ao Ministério Público. Mas havia um detalhe que me preocupava profundamente. Eu precisaria continuar fingindo ser apenas a faxineira humilhada enquanto construíamos o caso. Maria, você tem certeza de que consegue fazer isso? Perguntou Fernando, me entregando um pequeno gravador digital. Vai ser perigoso. Se Ricardo Monteiro descobrir o que você está fazendo, ele já decidiu me destruir de qualquer forma. Respondi, guardando o aparelho na bolsa. Pelo menos agora eu posso me defender. Quando cheguei em casa, encontrei Júlia na cozinha preparando o almoço. Ela olhou para mim com curiosidade, notando meu terno e minha postura diferente. Mãe, por que a senhora está vestida assim? Não foi trabalhar hoje? Tive que resolver alguns assuntos importantes, meu amor, mas amanhã volto ao trabalho normalmente. Respondi tentando soar casual. Assuntos importantes? Ela insistiu, me conhecendo bem demais para aceitar uma resposta vaga. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Júlia, você confia em mim? Claro, mãe, sempre confiei. Então preciso que você confie agora mais do que nunca. Algumas coisas vão mudar nos próximos dias, mas eu prometo que vai dar tudo certo. Você só precisa continuar focada nos seus estudos e nos seus sonhos, está bem? Ela me olhou com aquela maturidade prematura que a vida havia nos forçado a desenvolver. Está acontecendo alguma coisa séria, não está? Muito séria. Mas, pela primeira vez em anos, estou lidando com algo que sei como resolver. Naquela noite, mal consegui dormir. Minha mente não parava de repassar todos os cenários possíveis. E se Ricardo Monteiro realmente me demitisse? E se ele descobrisse o que eu estava fazendo? E se ele usasse todo o seu poder para me prejudicar de formas que eu nem conseguia imaginar? Mas toda vez que esses pensamentos me assombravam, eu lembrava da humilhação pública que havia sofrido, de todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa e que poderiam estar sendo prejudicadas por aquele esquema criminoso e principalmente da minha filha, que merecia viver em um mundo mais justo. Na manhã seguinte, me vesti com meu uniforme de faxineira pela primeira vez em anos, sentindo que estava vestindo uma fantasia. Não era mais apenas Maria, a faxineira invisível. Era Maria, a advogada infiltrada em uma missão de justiça. Quando cheguei ao escritório, seu João me cumprimentou como sempre, mas notei algo diferente em seu olhar. Dona Maria, ouvi alguns comentários ontem. O pessoal está dizendo que o senhor Monteiro não ficou nada satisfeito com a senhora. Imagino que não, seu João, mas estou aqui para trabalhar, como sempre. Ele me olhou com preocupação genuína. Se cuida, viu? Esse homem é perigoso quando fica contrariado. Subi para o 15º andar com o coração disparado. Não sabia se Ricardo Monteiro já estaria no escritório ou se eu teria tempo para me organizar antes do confronto inevitável. Para minha sorte, cheguei cedo e ele ainda não havia aparecido. Comecei minha rotina normalmente, mas agora cada movimento era calculado.
O gravador que Fernando me havia dado estava escondido no meu avental e eu sabia exatamente quais áreas precisaria limpar para ter acesso a mais informações comprometedoras. Eram quase 10 horas da manhã quando ouvi os passos firmes e autoritários que eu já conhecia tão bem. Ricardo Monteiro havia chegado e, pelo ritmo de seus passos, estava claramente irritado. Fiquei limpando uma mesa próxima à sala dele, tentando parecer ocupada enquanto prestava atenção em suas conversas telefônicas. Não demorou muito para que ele começasse a discutir algo que confirmou minhas piores suspeitas. "Não, você não entendeu!" gritou ele no telefone. "Aquela funcionária de limpeza ouviu coisas que não deveria ter ouvido. Preciso me livrar dela hoje mesmo, mas de um jeito que não levante suspeitas." Liguei discretamente o gravador. "Não me importa o que você vai inventar como motivo. Justa causa, comportamento inadequado, qualquer coisa serve. Só quero ela fora daqui antes do almoço", continuou ele. "E certifique-se de que ela não saia daqui com nenhum documento ou informação. Revista a bolsa dela se for preciso." Meu sangue gelou. Ele não estava apenas planejando me demitir, estava planejando me incriminar de alguma forma para garantir que eu não pudesse falar sobre o que havia descoberto. A conversa continuou por mais alguns minutos, durante os quais Ricardo detalhou um plano para me acusar de roubo de material de limpeza, o que justificaria uma demissão por justa causa e me impediria de receber qualquer indenização. Quando ele desligou o telefone, respirei fundo e bati na porta da sala dele. "Com licença, Sr. Monteiro." Ele levantou os olhos dos papéis na mesa com uma expressão de desprezo absoluto. "O que você quer?" "Queria me desculpar pelo acontecido ontem, senhor. Sei que o senhor ficou chateado e gostaria de esclarecer que nunca tive intenção de desrespeitá-lo." Ele me olhou com surpresa, claramente não esperando que eu voltasse rastejando pedindo perdão. "Ah, agora você vem pedir desculpas?" disse ele, recostando na cadeira com um sorriso cruel. "Interessante como as pessoas mudam de tom quando percebem que podem perder o emprego. É que eu preciso muito deste trabalho, Sr. Monteiro. Tenho uma filha para criar e deveria ter pensado nisso antes de me desrespeitar na frente dos meus funcionários." Ele me interrompeu. "Mas já que você veio aqui, vou ser direto com você. Suas atitudes ontem foram inaceitáveis e eu não posso manter uma funcionária que não conhece seu lugar." Ele se levantou e caminhou até ficar bem próximo de mim, usando a mesma tática intimidadora do dia anterior. "Mas sabe de uma coisa? Vou dar uma última chance para você. Se você assinar uma carta de demissão voluntária agora, eu não vou mencionar seu comportamento inadequado na sua carta de referência. É mais do que você merece, considerando o desrespeito que me demonstrou." Era exatamente a confirmação que eu precisava. Ele estava tentando me forçar a pedir demissão para evitar ter que pagar rescisão e para que eu saísse voluntariamente, sem direito a reclamar de nada. "Senhor Monteiro", eu disse, fingindo hesitação, "eu realmente preciso deste emprego. Não há nada que eu possa fazer para que o senhor reconsidere?" Ele sorriu de forma ainda mais cruel. "Bom, já que você está implorando, talvez haja uma forma de você manter seu emprego." O tom de voz dele mudou completamente, ficando baixo e sugestivo de uma maneira que me fez sentir náuseas. "Você é uma mulher atraente, Maria, e eu sou um homem que aprecia funcionárias dedicadas. Se você se mostrar realmente grata por essa oportunidade, talvez possamos chegar a um acordo." Ele se aproximou ainda mais e eu senti sua mão tocando meu braço de forma totalmente inadequada. "O que você acha? Está disposta a ser uma funcionária especialmente dedicada?" Era a gota d'água. Não apenas ele estava envolvido em esquemas criminosos. Não apenas havia me humilhado publicamente, mas agora estava tentando chantagear-me sexualmente. "Senhor Monteiro", eu disse, dando um passo para trás, "acho que houve um mal-entendido." "Que mal-entendido?" ele perguntou, claramente irritado por eu ter me afastado.
O mal entendido é que o senhor pensa que está falando com uma faxineira desesperada que vai aceitar qualquer coisa para manter o emprego. A expressão do rosto dele mudou completamente. Como assim? Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos dele pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Na verdade, o senhor está falando com Maria das Graças Silva, advogada formada pela Universidade São Judas, que passou os últimos dias coletando evidências de todas as atividades criminosas que o senhor desenvolve nesta empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo Monteiro me encarou como se estivesse vendo um fantasma. "Do que você está falando?" Ele gaguejou. Peguei meu celular e mostrei a ele uma das fotos que havia tirado dos documentos. "Estou falando de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, discriminação sistemática e corrupção. Estou falando de todos os crimes que o senhor comete diariamente e que eu documentei minuciosamente." Ele tentou pegar meu celular, mas eu fui mais rápida e o guardei. "Além disso", continuei, "nossa conversa dos últimos minutos foi gravada, incluindo sua tentativa de chantagem sexual. Tenho certeza de que o Ministério Público ficará muito interessado em ouvir essa gravação." Ricardo Monteiro ficou lívido. Você não pode provar nada." "Posso provar tudo, e vou provar tudo." Caminhei em direção à porta, mas me virei antes de sair. "Ah, e Sr. Monteiro, o senhor estava certo sobre uma coisa ontem. Pessoas como eu realmente nasceram para servir pessoas como o senhor. Nascemos para servir a justiça, entregando pessoas como o senhor exatamente onde elas merecem estar." Saí da sala, deixando-o completamente em choque, sabendo que havia acabado de declarar guerra ao homem mais poderoso que eu conhecia. Se algum dia você já teve que enfrentar alguém muito mais poderoso que você para fazer o que era certo, me conta de onde você está assistindo essa história. Quero saber que partes do mundo também tem pessoas corajosas como você. Mas eu sabia que pela primeira vez em 17 anos estava lutando sendo exatamente quem eu era. E isso fazia toda a diferença. Saí da sala de Ricardo Monteiro com as pernas tremendo, mas com uma sensação de libertação que eu não sentia há anos. Durante a caminhada pelo corredor, percebi que vários funcionários estavam me olhando de forma estranha. Alguns com curiosidade, outros com preocupação evidente. A notícia de que algo havia acontecido na sala do CEO já estava se espalhando. Mal cheguei ao elevador quando ouvi gritos vindos da sala que eu acabara de deixar. Ricardo estava berrando ao telefone, provavelmente com seu advogado. Suas palavras ecoavam pelo corredor. "Quero essa mulher destruída, você me ouviu? Destruída!" O elevador nunca demorou tanto para chegar. Quando finalmente as portas se abriram, me deparei com Carla, que parecia tensa e preocupada. "Maria, graças a Deus, estava te procurando", ela disse, entrando no elevador comigo. "O que aconteceu lá em cima?" "O senhor Monteiro está como um louco gritando com todo mundo e já mandaram 2 seguranças te procurarem." Meu estômago se apertou. "Seguranças?" "É, eles receberam ordem para te escoltarem até a saída e não te deixarem levar nada do prédio." "Maria, o que você fez?" Olhei para ela, essa jovem que havia se arriscado para me avisar sobre a demissão planejada, e tomei uma decisão. Se íamos lutar contra Ricardo Monteiro, eu precisaria de aliados dentro da empresa. "Carla, você realmente quer saber a verdade sobre o que acontece nesta empresa?" Ela assentiu nervosamente. "Então preciso que você me encontre hoje à noite. Tem um café na Rua Augusta, perto da Estação Consolação, chamado Grão Dourado, às 7 horas. E Carla," eu segurei seu braço gentilmente, "se você não aparecer, eu vou entender completamente. O que estou prestes a fazer é perigoso." As portas do elevador se abriram no térreo e imediatamente vi 2 seguranças se dirigindo em nossa direção. "Senhora Maria Silva?" perguntou o maior deles. "Sou eu. Por favor, nos acompanhe. Precisamos revistar sua bolsa antes que a senhora deixe o edifício." "Por que motivo?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Ordens superiores. Suspeita de remoção não autorizada de materiais da empresa."
Carla me olhou com os olhos arregalados. Eu sabia que aquela era a armação que Ricardo havia planejado ao telefone. Me acusar de roubo para justificar a demissão por justa causa. Claro, podem revistar à vontade, respondi calmamente. O que eles não sabiam era que eu havia deixado todas as evidências importantes com Fernando e meu celular continha apenas as fotos, que não eram propriedade da empresa, e sim evidências de crimes que eu havia coletado como cidadã. Durante a revista, que foi humilhante e desnecessariamente minuciosa, vários funcionários se aglomeraram para assistir ao espetáculo. Eu via piedade nos olhos de alguns, curiosidade mórbida em outros, mas também reconhecia medo. Medo de que eles pudessem ser os próximos. Não encontramos nada irregular, admitiu o segurança a contragosto. Claro que não encontraram. Respondi alto o suficiente para que todos ouvissem. Porque eu não sou ladra. Sou uma mulher honesta que descobriu coisas que certas pessoas preferiam manter escondidas. Saí do edifício sob os olhares de dezenas de pessoas, mas desta vez não senti humilhação, senti poder. Do lado de fora, liguei imediatamente para Fernando. Maria, como foi? Melhor do que esperávamos. Tenho mais evidências, incluindo uma tentativa de chantagem sexual gravada. Meu Deus, onde você está agora? Saindo do prédio, acho que me demitiram ou vão demitir a qualquer momento. Perfeito. Isso só fortalece nossa posição. Demissão por retaliação é mais um crime para adicionarmos à lista. Pode vir para cá agora? Durante o trajeto até o escritório de Fernando, meu celular não parou de tocar. Eram ligações de números desconhecidos. Provavelmente pessoas enviadas por Ricardo para me intimidar. Desliguei o telefone. No escritório, Fernando me recebeu com uma expressão mista de admiração e preocupação. Maria, você tem ideia do que acabou de fazer? Ricardo Monteiro não é apenas um empresário corrupto. Ele tem conexões políticas poderosas, influência na mídia e recursos para tornar sua vida um inferno. Fernando, durante 17 anos, eu vivi no inferno da invisibilidade e da humilhação. Pelo menos agora estou lutando contra algo que vale a pena. Ele sorriu e balançou a cabeça. Você sempre foi teimosa. É por isso que eu sabia que seria uma excelente advogada. Passamos as próximas 3 horas organizando todas as evidências e preparando a estratégia legal. Fernando havia entrado em contato com promotores do Ministério Público especializados em crimes financeiros, e eles estavam ansiosos para analisar nosso material. Maria, preciso te avisar de uma coisa, disse Fernando quando estávamos terminando. Uma vez que entregarmos essa denúncia, não há volta. Ricardo Monteiro vai usar todos os recursos que tem para nos atacar. Você está preparada para isso? Estou preparada para qualquer coisa, exceto para continuar fingindo que não vi o que vi. Quando saí do escritório de Fernando, já era quase 6 da tarde. Decidi passar em casa rapidamente para trocar de roupa e conversar com Júlia antes de encontrar Carla. Encontrei minha filha na cozinha, mas percebi imediatamente que algo estava errado. Ela estava pálida e parecia ter chorado. Mãe, que história é essa que estão falando da senhora no WhatsApp da escola? Meu sangue gelou. Que tipo de história, meu amor? Estão dizendo que a senhora foi demitida por roubo, que foi pega roubando material de limpeza e que vai ser processada criminalmente. A velocidade com que Ricardo havia espalhado aquela mentira me impressionou. Ele realmente tinha influência e recursos para manipular informações rapidamente. Sentei ao lado de Júlia e segurei suas mãos. Júlia, escuta bem o que eu vou te dizer, porque é muito importante. Eu não roubei nada. Na verdade, eu descobri que meu ex-chefe estava roubando muito dinheiro e agora ele está tentando me prejudicar para que eu não conte a verdade. Então, por que estão falando isso da senhora? Porque quando pessoas poderosas são confrontadas com seus crimes, elas fazem qualquer coisa para silenciar quem pode denunciá-las. Mas eu não vou me calar. Júlia me olhou com aquela maturidade que a vida havia lhe forçado a desenvolver muito cedo. Mãe, isso vai dar problema para a senhora? Pode dar, mas pela primeira vez em muitos anos estou fazendo algo que sei que está certo.
Independente do que aconteça, você precisa saber que sua mãe nunca foi ladra. Sua mãe é uma lutadora. Ela me abraçou forte. Eu sempre soube disso, mãe. Às 7 horas em ponto, cheguei ao Café Grão Dourado. Para minha surpresa, Carla já estava lá. E não estava sozinha. Com ela estavam mais 3 funcionários da Monteiro Corporation que eu reconheci. Roberto, do departamento financeiro. Ana Paula, secretária executiva, e Marco, analista de contas. Maria, Carla se levantou quando me viu. Trouxe algumas pessoas que também têm coisas importantes para contar. Nos sentamos em uma mesa afastada e o que ouvi nas 2 horas seguintes confirmou que o esquema de Ricardo Monteiro era muito mais amplo e sistemático do que eu havia imaginado. Roberto me contou sobre operações de lavagem de dinheiro que ele era forçado a processar sob ameaça de demissão. Ana Paula revelou que era obrigada a falsificar documentos e manter agendas paralelas que escondiam reuniões suspeitas. Marco havia sido instruído a criar relatórios fraudulentos para enganar investidores e órgãos de fiscalização. Todos nós sabíamos que algo estava errado, disse Ana Paula, mas tínhamos medo demais para falar. Depois do que aconteceu com você hoje, percebemos que ele vai continuar fazendo isso até alguém ter coragem de pará-lo. Vocês entendem que testemunhar contra ele pode custar o emprego de todos vocês? Perguntei. Maria, disse Roberto, trabalhar para um criminoso não é ter emprego. É ser cúmplice, e eu estou cansado de ser cúmplice. Naquela noite, saí do café com muito mais do que havia esperado. Não tinha apenas evidências, tinha testemunhas. Não estava mais lutando sozinha, tinha uma equipe, mas também sabia que Ricardo Monteiro não ficaria parado. E na manhã seguinte, descobri exatamente até onde ele estava disposto a ir. Acordei com alguém batendo na porta de casa às 6 da manhã. Quando abri, me deparei com 2 homens de terno que se identificaram como investigadores particulares. Senhora Maria das Graças Silva, temos um mandado judicial para a apreensão de equipamentos eletrônicos relacionados ao caso de apropriação indébita de informações confidenciais. Eles tinham conseguido uma liminar alegando que eu havia roubado informações sigilosas da empresa. Era uma jogada inteligente. Se conseguissem apreender meu celular e computador, destruiriam parte das evidências que eu havia coletado. Felizmente, Fernando havia me orientado sobre essa possibilidade. Todas as evidências importantes já estavam em local seguro, e meu celular continha apenas cópias de arquivos que já havíamos entregado às autoridades competentes. Claro, podem levar o que precisarem, respondi calmamente. Só espero que, quando examinarem os equipamentos, prestem atenção especial às gravações de chantagem sexual que estão armazenadas neles. Os investigadores se entreolharam desconfortavelmente. Era óbvio que Ricardo não havia contado a eles sobre essa parte da história. Depois que eles saíram, liguei para Fernando de um orelhão público. Eles morderam a isca, relatei. Vieram buscar os equipamentos. Perfeito, agora eles têm posse oficial de evidências dos próprios crimes. Maria, hoje à tarde temos reunião no Ministério Público. Está na hora de colocar todas as cartas na mesa. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de medo e euforia. A guerra havia oficialmente começado e eu sabia que não havia mais volta. Mas, pela primeira vez em 17 anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Estava lutando, e isso fazia toda a diferença no mundo. A reunião no Ministério Público estava marcada para as 14 horas, mas desde as 9 da manhã, eu estava no escritório de Fernando, ajudando-o a organizar os últimos detalhes da denúncia. Minha ansiedade estava no limite. Sabia que aquele dia definiria não apenas o meu futuro, mas potencialmente o destino de muitas pessoas que haviam sido prejudicadas pelo esquema de Ricardo Monteiro. Maria, chegaram mais pessoas, anunciou Fernando, apontando para a janela. Olhei para baixo e vi Carla, Roberto, Ana Paula e Marco caminhando em direção ao edifício. Mas eles não estavam sozinhos. Havia pelo menos 10 pessoas que eu não conhecia. Quem são essas pessoas? Perguntei. A resposta veio quando eles subiram até o escritório.
Carla fez as apresentações com um brilho no olho que eu não havia visto antes. Maria, depois que saí do café ontem à noite, resolvi fazer algumas ligações. Estes são ex-funcionários da Monteiro Corporation, que foram demitidos nos últimos 2 anos, depois de questionarem decisões da diretoria. Uma senhora de aproximadamente 60 anos se aproximou de mim. Meu nome é Lúcia Santos. Trabalhei 15 anos como contadora na empresa. Fui demitida no ano passado depois que me recusei a assinar um balanço que eu sabia que estava fraudado. Um homem jovem, de uns 30 anos, também se apresentou. Eu sou Daniel Oliveira, ex-gerente de empréstimos. Me demitiram porque eu não aceitei negar empréstimos para pessoas de bairros periféricos. Na época pensei que fosse apenas uma política interna questionável. Mas agora entendo que era discriminação sistemática mesmo. Durante a hora seguinte, ouvi história após história de pessoas que haviam sido prejudicadas por se recusarem a participar dos esquemas criminosos de Ricardo. Havia um padrão claro. Ele oferecia promoções e benefícios para quem cooperava e destruía a carreira de quem resistia. Fernando, eu disse, quando terminamos de ouvir todos os depoimentos, quantas pessoas já foram prejudicadas por esse homem? Pelo que estamos vendo aqui, dezenas, talvez centenas, se contarmos as pessoas que foram impedidas de conseguir empréstimos por causa da política discriminatória. Às 13h30, saímos em grupo para o Ministério Público. Era uma caminhada de apenas 2 quadras, mas parecia a mais longa da minha vida. Durante o trajeto, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Maria, aqui é a doutora Beatriz Carvalho, da assessoria de imprensa do Ministério Público. A senhora pode me confirmar se é verdade que tem uma denúncia contra o empresário Ricardo Monteiro? Como a senhora soube disso? Recebemos uma ligação anônima informando sobre o caso. A imprensa já está sabendo, Maria. Tem jornalistas do lado de fora do prédio. Meu estômago se apertou. Como isso vazou? Provavelmente alguém do lado do investigado tentando antecipar a narrativa. É uma tática comum. Eles vazam informações distorcidas para a imprensa antes que a denúncia seja oficializada. Quando chegamos ao Ministério Público, confirmei que ela estava certa. Havia pelo menos 5 equipes de TV e vários repórteres esperando do lado de fora. Maria, Maria Silva! Gritaram quando me viram. É verdade que a senhora está processando Ricardo Monteiro por assédio sexual? A senhora realmente trabalhou como faxineira, tendo formação em direito? Qual sua resposta às acusações de que a senhora roubou informações confidenciais? Fernando me segurou pelo braço. Não fala nada. Deixa eu lidar com eles. Ele se dirigiu aos repórteres com a autoridade de quem havia lidado com casos de grande repercussão antes. Meu nome é Fernando Aguiar, advogado da doutora Maria das Graças Silva. Confirmamos que hoje será protocolizada uma denúncia formal contra o empresário Ricardo Monteiro, por múltiplos crimes, incluindo, mas não se limitando à corrupção, lavagem de dinheiro, discriminação sistemática e assédio sexual. Todas as acusações contra minha cliente são infundadas e fazem parte de uma tentativa desesperada de desacreditar uma testemunha-chave. As perguntas continuaram chovendo, mas conseguimos entrar no prédio sem maiores problemas. O promotor que nos recebeu foi o Dr. Carlos Eduardo Mendes, um homem de uns 45 anos, conhecido por sua especialização em crimes financeiros. Ele nos recebeu em uma sala ampla, onde estendemos todas as evidências sobre uma mesa grande. Doutora Maria, ele disse, me tratando pelo título profissional, preciso que a senhora me conte toda a história desde o início, sem omitir nenhum detalhe. Durante as 2 horas seguintes, relatei tudo, desde a descoberta dos documentos na mesa de reunião até a confrontação final na sala de Ricardo. Dr. Mendes fazia anotações detalhadas e ocasionalmente pedia esclarecimentos sobre pontos técnicos. Quando terminei minha narrativa, ele se voltou para as outras testemunhas.
Agora preciso ouvir cada um dos senhores individualmente. O processo foi longo e meticuloso. Cada pessoa contou sua história, apresentou suas evidências e foi questionada detalhadamente pelo promotor. Eram quase 18 horas quando ele finalizou todos os depoimentos. Senhoras e senhores, disse doutor Mendes, juntando os papéis, raramente vi um caso com evidências tão sólidas e testemunhas tão consistentes. Com base no que foi apresentado aqui hoje, vou solicitar imediatamente um mandado de busca e apreensão para os escritórios da Monteiro Corporation, além de pedir o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa e do Sr. Ricardo Monteiro. Senti minhas pernas fraquejarem de alívio. Doutor, isso significa que Sr. Ricardo Monteiro vai responder criminalmente por todos os crimes que cometeu. E também significa, doutora Maria, que a senhora prestou um serviço inestimável à sociedade brasileira. Quando saímos do Ministério Público, a quantidade de jornalistas havia triplicado. Desta vez, Fernando decidiu dar uma entrevista coletiva improvisada na escadaria do prédio. O Ministério Público acaba de receber uma denúncia formal contra Ricardo Monteiro por um esquema criminoso que durava anos e prejudicou centenas de pessoas, anunciou ele. Esta investigação não começou por acaso. Ela começou porque uma mulher corajosa decidiu que não ia mais aceitar ser humilhada e silenciada. As câmeras se voltaram para mim e pela primeira vez em anos eu não me senti invisível. Senti-me vista, ouvida, respeitada. Doutora Maria, perguntou uma repórter, como se sente sabendo que sua coragem pode ter derrubado um dos empresários mais poderosos de São Paulo? Eu me sinto como alguém que finalmente está fazendo o trabalho para o qual estudou, respondi. Passei 17 anos guardando meu diploma na gaveta, mas hoje descobri que nunca é tarde demais para ser quem realmente somos. A senhora tem algo a dizer para outras pessoas que possam estar passando por situações similares? Pensei na pergunta por um momento, lembrando de todos os anos em que me senti impotente e invisível. Quero dizer que não importa há quanto tempo vocês estão silenciados, não importa o quão poderosa seja a pessoa que os está oprimindo. A justiça existe e quando nos unimos para defendê-la, ela sempre prevalece. Se você já teve que escolher entre sua segurança e fazer a coisa certa, independente de onde você está no mundo assistindo essa história, saiba que sua coragem também pode mudar vidas. Naquela noite, chegamos em casa e encontramos Júlia grudada na televisão, assistindo às notícias. Mãe, a senhora está passando em todos os canais! Ela gritou, me abraçando forte. Estou tão orgulhosa! Meus colegas de escola estão mandando mensagem dizendo que tem a mãe mais corajosa do mundo. E você tem a filha mais compreensiva do mundo, respondi, retribuindo o abraço. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Mas meu descanso durou pouco. Às 6 da manhã, meu celular tocou com uma ligação de Fernando. Maria, liga a TV agora. O que aconteceu? Liga primeiro, depois a gente conversa. Liguei na TV e quase caí para trás. O principal jornal matinal estava mostrando imagens de Ricardo Monteiro sendo preso em sua mansão. Havia carros da Polícia Federal por toda parte e ele estava sendo levado algemado. A âncora do jornal narrava: o empresário Ricardo Monteiro foi preso na madrugada desta quinta-feira como parte da Operação Mesa Limpa, que investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e discriminação sistemática. A operação foi deflagrada após denúncia apresentada ontem ao Ministério Público por um grupo de funcionários e ex-funcionários da empresa, liderados pela advogada Maria das Graças Silva. Meu celular não parava de tocar. Eram jornalistas, conhecidos, pessoas que eu não falava há anos. Todos queriam saber mais sobre a faxineira que derrubou o milionário. Mas a ligação que mais me emocionou veio por volta das 10 horas da manhã. Era seu João, o porteiro do edifício. Dona Maria, eu vi tudo na TV. Senhora, não imagina a festa que está sendo aqui embaixo.
Os funcionários todos estão comemorando. A senhora é uma heroína. Não sou heroína, seu João. Sou apenas alguém que decidiu não aceitar mais ser humilhada. Pois é isso mesmo que faz de alguém uma heroína, Dona Maria. Ao longo daquele dia, descobri que a prisão de Ricardo havia liberado uma avalanche de denúncias. Outros funcionários de outras empresas começaram a procurar o Ministério Público com denúncias similares. O caso estava se transformando em uma investigação muito maior sobre corrupção empresarial em São Paulo. Fernando me ligou no final da tarde com uma notícia que me pegou completamente de surpresa. Maria, você não vai acreditar. O Conselho de Administração da Monteiro Corporation acabou de me ligar. Eles querem oferecer a você o cargo de diretora de compliance da empresa. Como assim? Eles precisam reconstruir completamente a reputação da empresa e querem alguém com credibilidade absoluta para liderar o processo de limpeza. E não há ninguém com mais credibilidade nessa situação do que você. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando a ironia da situação. A faxineira invisível que havia sido humilhada estava sendo convidada para dirigir a mesma empresa. Fernando, preciso de um tempo para pensar. Claro, mas Maria, você sabe o que isso significa, né? Não só para você, mas para a Júlia também. O salário seria suficiente para pagar a melhor faculdade de medicina do país. Naquela noite, conversei longamente com Júlia sobre tudo o que havia acontecido e sobre a oferta que eu havia recebido. Mãe, a senhora vai aceitar? Não sei, meu amor. Parte de mim quer aceitar, para mostrar que conseguimos vencer completamente, mas outra parte de mim sente que meu papel nesta história já foi cumprido. E qual das duas partes está certa? Acho que ambas. Mas talvez a pergunta não seja qual está certa, e sim qual vai fazer mais diferença no mundo. Era uma decisão que mudaria não apenas nosso futuro, mas também definiria como esta história terminaria. E eu sabia que tinha apenas alguns dias para decidir qual seria o final que eu queria escrever para nossa jornada. Passei 3 dias refletindo sobre a proposta do Conselho de Administração da Monteiro Corporation. 3 dias nos quais meu telefone não parou de tocar com ofertas de entrevistas, oportunidades de trabalho em grandes escritórios de advocacia e até mesmo propostas para escrever um livro sobre minha história. Mas foi numa manhã de sábado, enquanto tomava café da manhã com Júlia, que encontrei a resposta que estava procurando. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Disse ela, baixando o jornal que estava lendo. Claro, meu amor. Por que a senhora decidiu enfrentar o senhor Ricardo? Quer dizer, a senhora sabia que poderia perder tudo. Parei de mexer o açúcar no café e olhei diretamente nos olhos da minha filha. Porque chegou um momento em que perder minha dignidade se tornou mais assustador do que perder meu emprego. E agora? A senhora vai aceitar ser diretora da empresa dele? O que você acha que eu deveria fazer? Júlia sorriu com aquela sabedoria prematura que eu tanto admirava nela. Acho que a senhora deveria fazer o que sempre fez, aquilo que vai ajudar mais pessoas. Naquela mesma tarde, liguei para Fernando com minha decisão. Fernando, sobre a oferta da Monteiro Corporation, você vai aceitar. Eu vou aceitar, mas com uma condição. Qual? Quero criar um departamento completamente novo, um núcleo de denúncias e compliance que vai servir não apenas à empresa, mas qualquer trabalhador que esteja enfrentando situações de abuso, discriminação ou corrupção. E quero que seja gratuito. Houve um silêncio do outro lado da linha. Maria, você está falando de transformar uma empresa privada em uma espécie de centro de assistência jurídica trabalhista? Exatamente. Se eles realmente querem limpar a reputação da empresa, que façam isso ajudando outros trabalhadores que estão passando pelo que eu passei. E se eles não aceitarem? Então vou recusar a oferta e abrir meu próprio escritório. Com tudo o que aconteceu, tenho certeza de que não vai faltar cliente. Fernando riu do outro lado da linha. Você nunca vai mudar, não é? Sempre pensando em como pode ajudar os outros. É para isso que estudamos direito, não é? A resposta do conselho veio no dia seguinte.
Eles aceitaram todas as minhas condições. Na segunda-feira seguinte, me encontrei numa situação que jamais imaginei viver. Estava entrando no mesmo edifício onde havia sido humilhada publicamente, mas desta vez como diretora de Compliance e Justiça Social da Monteiro Corporation. Seu João estava no portão, como sempre, mas quando me viu, seu rosto se iluminou completamente. Doutora Maria, que alegria vê-la de volta, e ainda por cima como diretora. Obrigada, seu João. E pode continuar me chamando de Maria. Nunca vou esquecer quem eu sou. Quando cheguei ao 15º andar, o mesmo andar onde tudo havia começado, me deparei com uma cena que me emocionou profundamente. Carla, Roberto, Ana Paula, Marco e vários outros funcionários estavam me esperando com um cartaz que dizia: "Bem-vinda de volta, nossa heroína." "Pessoal", eu disse tentando controlar a emoção, "eu não sou heroína de ninguém. Sou apenas uma mulher que decidiu não aceitar mais ser invisível. E agora quero ajudar outras pessoas a também se tornarem visíveis." Durante as semanas seguintes, montamos o Núcleo de Denúncias e Compliance. Criamos uma linha direta, um site e até mesmo um aplicativo, onde qualquer trabalhador poderia denunciar abusos de forma anônima e receber assistência jurídica gratuita. A repercussão foi imediata. Em apenas um mês, recebemos mais de 200 denúncias de diferentes empresas da cidade. Casos de assédio sexual, discriminação racial, trabalho análogo à escravidão, corrupção, uma avalanche de injustiças que estavam escondidas atrás do medo e do silêncio. Mas foi numa quinta-feira, exatamente 2 meses depois de ter confrontado Ricardo Monteiro, que recebi a ligação que mais me emocionou desde o início de toda essa história. "Doutora Maria, aqui é Lúcia, da limpeza do edifício Santander Center." "Oi, Lúcia, em que posso ajudá-la?" "Doutora, eu vi a senhora na TV, vi toda a sua história. Eu trabalho como faxineira há 20 anos e tem uma situação aqui no meu trabalho. O gerente geral fica fazendo propostas inadequadas para as funcionárias da limpeza e quando a gente reclama, ele ameaça demitir." Senti meu coração acelerar. Era exatamente o tipo de situação pela qual eu havia passado. "Lúcia, você tem coragem de denunciar isso formalmente?" "Sozinha não. Mas se a senhora estiver do meu lado, acho que consigo. Então pode contar comigo. Vamos marcar uma reunião ainda hoje." Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. A faxineira invisível que havia sido humilhada agora estava sendo procurada por outras faxineiras invisíveis que finalmente tinham uma voz para defendê-las. Naquela mesma semana, acompanhei Lúcia e mais 3 funcionárias da limpeza do Santander Center numa denúncia formal contra o gerente abusivo. O caso teve repercussão na mídia e, mais uma vez, me vi em frente às câmeras, mas, desta vez, não como vítima, e sim como advogada de defesa. "Doutora Maria", perguntou um repórter, "a senhora se considera uma defensora dos direitos dos trabalhadores?" "Me considero uma pessoa que entende na pele o que é ser invisível e humilhada, e que decidiu usar essa experiência para que outras pessoas não precisem passar pelo mesmo." 6 meses depois do início de toda essa história, estava em casa numa noite de sexta-feira, revisando alguns casos que chegaram ao núcleo durante a semana, quando Júlia se aproximou de mim. "Mãe, chegou uma carta para a senhora." Era uma carta do presídio onde Ricardo Monteiro estava detido. Por um momento, hesitei se deveria abrir. Decidi ler. "Maria, sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, e não é isso que estou fazendo. Sei que as coisas que eu fiz foram imperdoáveis e que você tinha todo o direito de me denunciar. Mas quero que você saiba uma coisa. Nos últimos meses, tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu e percebi que, paradoxalmente, você me fez um favor. Por anos, vivi achando que poder e dinheiro me davam o direito de humilhar e explorar pessoas. Achava que isso me tornava forte. Na verdade, isso me tornava um monstro.
ver as consequências dos meus atos, ver como minhas atitudes destruíram vidas, me fez entender que a pessoa fraca na nossa história sempre fui eu. Você que enfrentou um homem infinitamente mais poderoso do que você para defender a justiça, você sim é forte. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Estou apenas reconhecendo que você estava certa e eu estava errado. Sobre tudo. Ricardo Monteiro. Mostrei a carta para Júlia, que a leu com atenção. O que a senhora achou, mãe? Acho que às vezes, quando enfrentamos nossos demônios, acabamos ajudando outras pessoas a enfrentarem os deles também. A senhora vai responder? Não. Algumas histórias não precisam de diálogo, precisam apenas de justiça, e justiça foi feita. 1 ano depois, o Núcleo de Denúncias e Compliance havia se tornado o maior centro de assistência jurídica trabalhista gratuito de São Paulo. Tínhamos uma equipe de 20 advogados, todos dedicados a casos de trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Júlia havia entrado na faculdade de medicina na USP. Conseguiu bolsa integral depois que sua redação no vestibular sobre como a coragem da minha mãe me inspirou viralizou nas redes sociais. Quanto a mim, descobri que meu verdadeiro chamado não era apenas praticar o direito, mas usá-lo como ferramenta de transformação social. Numa manhã de segunda-feira, exatamente 2 anos depois de ter confrontado Ricardo Monteiro, estava caminhando pelos corredores da empresa quando passei pela sala que um dia havia sido dele. Agora era minha sala, decorada de forma simples, mas acolhedora, com uma placa na porta. Doutora Maria das Graças Silva, diretora de Compliance e Justiça Social. Parei por um momento e sorri, lembrando da mulher invisível que um dia havia sido humilhada naquele mesmo corredor. Naquele instante, meu celular tocou. Era mais uma denúncia chegando ao núcleo. Alô, aqui é a doutora Maria. Doutora, meu nome é Sandra. Sou doméstica há 15 anos e minha patroa... Bem, ela me trata de um jeito que eu sei que não está certo. Sandra, você está no lugar certo. Vamos conversar. Você pode vir aqui hoje? A senhora realmente vai me ajudar? Vou sim. E sabe por quê? Porque eu sei exatamente como você se sente. Mas também sei que nenhuma de nós precisa se sentir invisível nunca mais. Para todos vocês que estão me acompanhando nesta jornada, não importa de que país ou cidade estejam assistindo esta história, quero que saibam uma coisa. Cada um de vocês tem o poder de mudar sua própria narrativa. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem para deixar de ser invisíveis. Desligando o telefone, olhei pela janela da minha sala para a cidade de São Paulo se movimentando lá embaixo. Milhões de pessoas, muitas delas invisíveis como eu um dia fui, muitas delas lutando para encontrar sua voz. Mas agora eu sabia que, uma por uma, íamos conseguir tornar todas visíveis, porque essa era a verdadeira vitória. Não apenas ter vencido um homem poderoso, mas ter criado um caminho para que outras pessoas também pudessem vencer. E no final das contas, descobri que o maior triunfo não é nunca mais ser humilhada. O maior triunfo é transformar sua humilhação na força que vai impedir que outros sejam humilhados. Essa é a história de como uma faxineira invisível descobriu que nunca havia sido invisível. Apenas estava esperando o momento certo para brilhar. E quando finalmente brilhou, iluminou o caminho para que muitas outras pessoas também pudessem encontrar sua própria luz. Fim. Às vezes, a maior revolução que podemos fazer é simplesmente nos recusarmos a aceitar sermos tratados como menos do que merecemos. E quando fazemos isso, descobrimos que éramos mais poderosos do que jamais imaginamos. Maria das Graças Silva, contador de palavras, 1856 palavras. Capítulo 2. A descoberta que mudaria tudo. As 2 horas seguintes àquela humilhação pública foram as mais longas da minha vida. Terminei meu turno como um robô, limpando salas e corredores, enquanto sentia os olhares curiosos e piedosos dos funcionários que haviam presenciado minha humilhação.
Alguns sussurravam quando eu passava, outros simplesmente desviavam o olhar, constrangidos pela cena que Ricardo Monteiro havia feito. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, peguei minha bolsa no vestiário dos funcionários de limpeza e me dirigi à saída. Estava tão absorta em meus pensamentos que quase bati em Carla, uma das secretárias mais jovens da empresa. "Maria, espera!" Ela disse, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Eu queria te dizer que achei um absurdo o que aconteceu hoje. O jeito que ele falou com você não estava certo." Olhei para ela surpresa. Em 3 anos trabalhando ali, poucas pessoas haviam se dirigido a mim de forma tão humana. Carla tinha uns 25 anos, recém-formada em administração, e sempre me cumprimentava educadamente quando nos cruzávamos pelos corredores. "Obrigada, Carla. Isso significa muito para mim", respondi, sentindo minha voz ainda um pouco embargada pela emoção. "Olha, eu não deveria estar te contando isso, mas..." Ela hesitou, mordendo o lábio nervosamente. "Tem muita coisa errada acontecendo nesta empresa. Muita gente tem medo de falar, mas, enfim, só queria que você soubesse que nem todo mundo aqui concorda com o que ele fez." Suas palavras me intrigaram profundamente. "Que tipo de coisa errada, Carla?" Ela olhou novamente ao redor e se aproximou mais de mim. "Documentos que somem misteriosamente quando auditores aparecem, funcionários que são demitidos sem motivo aparente logo depois de questionarem certas decisões, dinheiro que entra e sai de contas que não deveriam existir." Ela baixou ainda mais a voz. "Maria, tem um grupo de funcionários que está pensando em fazer uma denúncia formal, mas todo mundo tem medo de perder o emprego." Meu coração começou a bater mais rápido. As fotos que eu havia tirado naquela manhã subitamente ganharam uma importância muito maior. "Por que você está me contando isso?" perguntei. "Porque você trabalha há anos aqui e nunca vi você fazer fofoca ou causar problema para ninguém. E depois do que aconteceu hoje, sei lá, senti que você merecia saber que não está sozinha nessa", ela disse, ajeitando a bolsa no ombro. "Tenho que ir. Cuida-se, Maria." A caminhada até o ponto de ônibus me deu tempo para processar tudo o que havia acontecido. A humilhação ainda doía como uma ferida aberta, mas agora havia algo mais, a confirmação de que minha descoberta da manhã não tinha sido um caso isolado. Ricardo Monteiro estava envolvido em algo muito mais sério do que eu imaginava. Durante todo o trajeto de volta para casa, fiquei olhando as fotos no meu celular. Eram 5 documentos diferentes, todos mostrando irregularidades claras e evidentes. Minha formação jurídica me permitia entender exatamente o que estava vendo. Lavagem de dinheiro, discriminação sistemática, evasão fiscal e muito mais. Quando cheguei em casa, Júlia estava na sala fazendo lição de casa. Minha filha havia crescido tanto nos últimos anos que às vezes eu me surpreendia olhando para ela. Aos 17 anos, ela era tudo o que eu havia sonhado ser: inteligente, determinada, focada nos estudos e com um futuro brilhante pela frente. "Oi, mãe! Como foi o trabalho hoje?" perguntou ela, levantando os olhos dos livros. Por um momento, considerei contar tudo para ela. Júlia sempre foi minha confidente, minha parceira nas dificuldades que enfrentamos juntas todos esses anos. Mas quando olhei para seu rosto jovem e esperançoso, decidi que ela não precisava carregar o peso do que havia acontecido naquele dia. Foi um dia interessante, respondi, dando um beijo em sua testa. "E você? Como foram as aulas?" "Tive prova de biologia hoje. Acho que fui bem", ela disse com entusiasmo. "Mãe, a senhora lembra que amanhã é a reunião com a orientadora pedagógica para falar sobre vestibular?" Meu coração apertou. Júlia estava no 2º ano do ensino médio e já sonhava em cursar medicina. Eu sabia o quanto isso era importante para ela e também sabia o quanto meu salário de faxineira tornaria esse sonho difícil de realizar. "Claro que lembro, meu amor. Vamos conversar sobre todas as opções", respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, me sentei à mesa da cozinha com meu celular e meu antigo livro de direito penal.
Havia tantos anos que não abria aqueles livros que o cheiro das páginas amareladas me trouxe uma avalanche de memórias. Durante as 2 horas seguintes, analisei minuciosamente cada documento que havia fotografado, fazendo anotações como nos velhos tempos da faculdade. O que descobri foi ainda pior do que eu imaginava. O primeiro documento mostrava transferências mensais de valores significativos para uma empresa fantasma nas Ilhas Cayman. O segundo era um memorando interno, instruindo os gerentes a rejeitarem sistematicamente pedidos de empréstimo de pessoas com endereços em bairros periféricos, independentemente de sua renda ou histórico de crédito. O terceiro revelava um esquema de superfaturamento em contratos com fornecedores. Mas foi o quarto documento que realmente me fez gelar o sangue. Era uma lista de nomes de funcionários marcados para demissão, todos com a mesma característica. Haviam questionado alguma decisão da diretoria nos últimos meses. Carla estava naquela lista. E o quinto documento? O quinto documento era uma ordem direta do próprio Ricardo Monteiro, instruindo o departamento financeiro a falsificar relatórios que seriam apresentados aos investidores na reunião da semana seguinte. Fechei o livro e encostei na cadeira, sentindo o peso de toda aquela descoberta. Eu não tinha apenas evidências de irregularidades. Eu tinha provas de crimes que poderiam mandar Ricardo Monteiro direto para a cadeia e destruir completamente sua empresa. Foi nesse momento que meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Maria, aqui é a Carla. Consegui seu número na ficha de funcionários. Desculpa incomodar tão tarde, mas preciso te avisar. Soube que o senhor Monteiro quer te demitir amanhã mesmo. Ele está dizendo para todo mundo que você é uma ameaça à segurança da empresa. Não sei o que você fez, mas ele está realmente furioso. Se cuida. Li a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que ela significava. Ricardo Monteiro não estava apenas humilhando-me publicamente. Ele estava planejando me destruir profissionalmente também. Levantei e caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade ao longe. Durante 17 anos, desde que Júlia nasceu, eu havia engolido humilhações, trabalhado em empregos que não valorizavam minha formação, aceitado ser tratada como cidadã de segunda classe, tudo para garantir que minha filha tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Mas naquele momento, olhando para as evidências espalhadas sobre minha mesa de cozinha, percebi que havia chegado a hora de decidir quem eu realmente era. Eu era Maria das Graças Silva, a faxineira invisível que abaixava a cabeça e engolia desaforos? Ou eu era Maria das Graças Silva, advogada formada que havia jurado defender a justiça quando colou o grau? Se você já passou por um momento em sua vida em que precisou escolher entre a segurança e fazer o que era certo, me conte de qual cidade do mundo você está me acompanhando nesta história. Voltei para a mesa e peguei meu celular. Havia uma decisão a ser tomada, e ela mudaria não apenas o meu futuro, mas possivelmente o futuro de muitas pessoas. Abri o WhatsApp e procurei o contato de Dr. Fernando Aguiar, meu antigo professor de Direito Penal da faculdade. Eram quase 11 da noite, mas sabia que ele costumava trabalhar até tarde em seu escritório. Fernando tinha se tornado um advogado criminalista respeitado e, mais importante, era uma das poucas pessoas que sempre acreditaram no meu potencial. Fernando, aqui é a Maria das Graças, sua ex-aluna. Sei que é tarde, mas tenho algo muito importante para te mostrar. Posso ir ao seu escritório amanhã? A resposta veio em menos de 5 minutos. Maria, que surpresa boa ouvir de você. Claro que pode vir. Que tal às 9 horas? E pode me adiantar do que se trata? Hesitei por um momento antes de digitar minha resposta. Uma vez que eu enviasse aquela mensagem, não haveria volta. Seria o começo de uma guerra contra um dos homens mais poderosos de São Paulo. É sobre um caso de corrupção e lavagem de dinheiro. Tenho evidências sólidas.
Meu Deus, Maria. Sim, venha urgente e traga tudo o que você tem. Desliguei o celular e olhei mais uma vez para os documentos na mesa. Pela primeira vez em anos, senti que estava tomando uma decisão que a advogada dentro de mim aprovaria completamente. Naquela noite dormi apenas 3 horas, mas foram as 3 horas de sono mais tranquilo que eu havia tido em muito tempo. Porque pela primeira vez em 17 anos, eu ia enfrentar o mundo sendo exatamente quem eu era. Uma mulher que sabia o valor da justiça e que não tinha medo de lutar por ela. Ricardo Monteiro havia cometido 2 erros fatais naquele dia. Primeiro, humilhou a pessoa errada. Segundo, subestimou completamente quem ele estava enfrentando. Mas ele descobriria isso muito em breve. Na manhã seguinte, me arrumei com o único terno que ainda possuía, guardado no fundo do guarda-roupa há anos. Quando me olhei no espelho, reconheci a mulher que eu havia sido antes de me tornar invisível. E pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. O escritório de Fernando ficava no centro da cidade, em um edifício antigo, mas elegante. Quando cheguei, às 9 em ponto, ele me recebeu com o mesmo sorriso caloroso que eu lembrava da faculdade. Maria, você não mudou nada, mentiu ele gentilmente, me abraçando. Entre, por favor. Estou louco para saber o que você descobriu. Durante a hora seguinte, mostrei a Fernando cada documento, cada evidência, cada detalhe do esquema que havia descoberto. Vi seus olhos se arregalarem de surpresa, depois de indignação e finalmente de determinação profissional. Maria, disse ele finalmente recostando na cadeira, você tem nas mãos um dos casos de corrupção corporativa mais sólidos que eu já vi. Essas evidências podem não só mandar Ricardo Monteiro para a cadeia, como também derrubar toda a estrutura criminosa que ele montou. Então você acha que temos um caso? Temos, ele riu. Maria, nós vamos acabar com esse homem. Contador de palavras. 1. E o 34 palavras. Capítulo 3. O momento da verdade. A conversa com Fernando durou mais 2 horas. Durante as quais desenvolvemos uma estratégia que me deixou ao mesmo tempo esperançosa e apavorada. O plano era audacioso. Eu voltaria ao trabalho normalmente, continuaria coletando evidências e Fernando começaria a preparar uma denúncia formal ao Ministério Público. Mas havia um detalhe que me preocupava profundamente. Eu precisaria continuar fingindo ser apenas a faxineira humilhada enquanto construíamos o caso. Maria, você tem certeza de que consegue fazer isso? Perguntou Fernando, me entregando um pequeno gravador digital. Vai ser perigoso. Se Ricardo Monteiro descobrir o que você está fazendo, ele já decidiu me destruir de qualquer forma. Respondi, guardando o aparelho na bolsa. Pelo menos agora eu posso me defender. Quando cheguei em casa, encontrei Júlia na cozinha preparando o almoço. Ela olhou para mim com curiosidade, notando meu terno e minha postura diferente. Mãe, por que a senhora está vestida assim? Não foi trabalhar hoje? Tive que resolver alguns assuntos importantes, meu amor, mas amanhã volto ao trabalho normalmente. Respondi tentando soar casual. Assuntos importantes? Ela insistiu, me conhecendo bem demais para aceitar uma resposta vaga. Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Júlia, você confia em mim? Claro, mãe, sempre confiei. Então preciso que você confie agora mais do que nunca. Algumas coisas vão mudar nos próximos dias, mas eu prometo que vai dar tudo certo. Você só precisa continuar focada nos seus estudos e nos seus sonhos, está bem? Ela me olhou com aquela maturidade prematura que a vida havia nos forçado a desenvolver. Está acontecendo alguma coisa séria, não está? Muito séria. Mas, pela primeira vez em anos, estou lidando com algo que sei como resolver. Naquela noite, mal consegui dormir. Minha mente não parava de repassar todos os cenários possíveis. E se Ricardo Monteiro realmente me demitisse? E se ele descobrisse o que eu estava fazendo? E se ele usasse todo o seu poder para me prejudicar de formas que eu nem conseguia imaginar? Mas toda vez que esses pensamentos me assombravam, eu lembrava da humilhação pública que havia sofrido,
de todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa e que poderiam estar sendo prejudicadas por aquele esquema criminoso e principalmente da minha filha, que merecia viver em um mundo mais justo. Na manhã seguinte, me vesti com meu uniforme de faxineira pela primeira vez em anos, sentindo que estava vestindo uma fantasia. Não era mais apenas Maria, a faxineira invisível. Era Maria, a advogada infiltrada em uma missão de justiça. Quando cheguei ao escritório, seu João me cumprimentou como sempre, mas notei algo diferente em seu olhar. Dona Maria, ouvi alguns comentários ontem. O pessoal está dizendo que o Sr. Monteiro não ficou nada satisfeito com a senhora. Imagino que não, seu João, mas estou aqui para trabalhar, como sempre. Ele me olhou com preocupação genuína. Se cuida, viu? Esse homem é perigoso quando fica contrariado. Subi para o 15º andar com o coração disparado. Não sabia se Ricardo Monteiro já estaria no escritório ou se eu teria tempo para me organizar antes do confronto inevitável. Para minha sorte, cheguei cedo e ele ainda não havia aparecido. Comecei minha rotina normalmente, mas agora cada movimento era calculado. O gravador que Fernando me havia dado estava escondido no meu avental. E eu sabia exatamente quais áreas precisaria limpar para ter acesso a mais informações comprometedoras. Eram quase 10 horas da manhã quando ouvi os passos firmes e autoritários que eu já conhecia tão bem. Ricardo Monteiro havia chegado e, pelo ritmo de seus passos, estava claramente irritado. Fiquei limpando uma mesa próxima à sala dele, tentando parecer ocupada enquanto prestava atenção em suas conversas telefônicas. Não demorou muito para que ele começasse a discutir algo que confirmou minhas piores suspeitas. "Não, você não entendeu!" gritou ele no telefone. "Aquela funcionária de limpeza ouviu coisas que não deveria ter ouvido. Preciso me livrar dela hoje mesmo, mas de um jeito que não levante suspeitas." Liguei discretamente o gravador. "Não me importa o que você vai inventar como motivo. Justa causa, comportamento inadequado, qualquer coisa serve. Só quero ela fora daqui antes do almoço", continuou ele. "E certifique-se de que ela não saia daqui com nenhum documento ou informação. Revista a bolsa dela se for preciso." Meu sangue gelou. Ele não estava apenas planejando me demitir, estava planejando me incriminar de alguma forma para garantir que eu não pudesse falar sobre o que havia descoberto. A conversa continuou por mais alguns minutos, durante os quais Ricardo detalhou um plano para me acusar de roubo de material de limpeza, o que justificaria uma demissão por justa causa e me impediria de receber qualquer indenização. Quando ele desligou o telefone, respirei fundo e bati na porta da sala dele. "Com licença, Sr. Monteiro." Ele levantou os olhos dos papéis na mesa com uma expressão de desprezo absoluto. "O que você quer?" "Queria me desculpar pelo acontecido ontem, senhor. Sei que o senhor ficou chateado e gostaria de esclarecer que nunca tive intenção de desrespeitá-lo." Ele me olhou com surpresa, claramente não esperando que eu voltasse rastejando pedindo perdão. "Ah, agora você vem pedir desculpas?" disse ele, recostando na cadeira com um sorriso cruel. "Interessante como as pessoas mudam de tom quando percebem que podem perder o emprego. É que eu preciso muito deste trabalho, Sr. Monteiro. Tenho uma filha para criar e deveria ter pensado nisso antes de me desrespeitar na frente dos meus funcionários." Ele me interrompeu. "Mas já que você veio aqui, vou ser direto com você. Suas atitudes ontem foram inaceitáveis e eu não posso manter uma funcionária que não conhece seu lugar." Ele se levantou e caminhou até ficar bem próximo de mim, usando a mesma tática intimidadora do dia anterior. "Mas sabe de uma coisa? Vou dar uma última chance para você. Se você assinar uma carta de demissão voluntária agora, eu não vou mencionar seu comportamento inadequado na sua carta de referência. É mais do que você merece, considerando o desrespeito que me demonstrou." Era exatamente a confirmação que eu precisava. Ele estava tentando me forçar a pedir demissão para evitar ter que pagar rescisão e para que eu saísse voluntariamente, sem direito a reclamar de nada.
Senhor Monteiro, eu disse, fingindo hesitação, eu realmente preciso deste emprego. Não há nada que eu possa fazer para que o senhor reconsidere? Ele sorriu de forma ainda mais cruel. Bom, já que você está implorando, talvez haja uma forma de você manter seu emprego. O tom de voz dele mudou completamente, ficando baixo e sugestivo de uma maneira que me fez sentir náuseas. Você é uma mulher atraente, Maria, e eu sou um homem que aprecia funcionárias dedicadas. Se você se mostrar realmente grata por essa oportunidade, talvez possamos chegar a um acordo. Ele se aproximou ainda mais, e eu senti sua mão tocando meu braço de forma totalmente inadequada. O que você acha? Está disposta a ser uma funcionária especialmente dedicada? Era a gota d'água. Não apenas ele estava envolvido em esquemas criminosos. Não apenas havia me humilhado publicamente, mas agora estava tentando chantagear-me sexualmente. Senhor. Monteiro, eu disse dando um passo para trás, acho que houve um mal-entendido. Que mal-entendido? Ele perguntou, claramente irritado por eu ter me afastado. O mal-entendido é que o senhor pensa que está falando com uma faxineira desesperada que vai aceitar qualquer coisa para manter o emprego. A expressão do rosto dele mudou completamente. Como assim? Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos dele pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Na verdade, o senhor está falando com Maria das Graças Silva, advogada formada pela Universidade São Judas, que passou os últimos dias coletando evidências de todas as atividades criminosas que o senhor desenvolve nesta empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo Monteiro me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Do que você está falando? Ele gaguejou. Peguei meu celular e mostrei a ele uma das fotos que havia tirado dos documentos. Estou falando de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, discriminação sistemática e corrupção. Estou falando de todos os crimes que o senhor comete diariamente e que eu documentei minuciosamente. Ele tentou pegar meu celular, mas eu fui mais rápida e o guardei. Além disso, continuei, nossa conversa dos últimos minutos foi gravada, incluindo sua tentativa de chantagem sexual. Tenho certeza de que o Ministério Público ficará muito interessado em ouvir essa gravação. Ricardo Monteiro ficou lívido. Você não pode provar nada. Posso provar tudo, e vou provar tudo. Caminhei em direção à porta, mas me virei antes de sair. Senhor Monteiro, o senhor estava certo sobre uma coisa ontem. Pessoas como eu realmente nasceram para servir pessoas como o senhor. Nascemos para servir a justiça, entregando pessoas como o senhor exatamente onde elas merecem estar. Saí da sala, deixando-o completamente em choque, sabendo que havia acabado de declarar guerra ao homem mais poderoso que eu conhecia. Se algum dia você já teve que enfrentar alguém muito mais poderoso que você para fazer o que era certo, me conta de onde você está assistindo essa história. Quero saber que partes do mundo também tem pessoas corajosas como você. Mas eu sabia que pela primeira vez em 17 anos, estava lutando sendo exatamente quem eu era. E isso fazia toda a diferença. Contador de palavras, 1876 palavras. Capítulo 4. A Guerra Declarada. Saí da sala de Ricardo Monteiro com as pernas tremendo, mas com uma sensação de libertação que eu não sentia há anos. Durante a caminhada pelo corredor, percebi que vários funcionários estavam me olhando de forma estranha, alguns com curiosidade, outros com preocupação evidente. A notícia de que algo havia acontecido na sala do CEO já estava se espalhando. Mal cheguei ao elevador quando ouvi gritos vindos da sala que eu acabara de deixar. Ricardo estava berrando ao telefone, provavelmente com seu advogado. Suas palavras ecoavam pelo corredor. Quero essa mulher destruída, você me ouviu? Destruída! O elevador nunca demorou tanto para chegar. Quando finalmente as portas se abriram, me deparei com Carla, que parecia tensa e preocupada. Maria, graças a Deus, estava te procurando, ela disse, entrando no elevador comigo. O que aconteceu lá em cima? O senhor
Monteiro está como um louco gritando com todo mundo e já mandaram 2 seguranças te procurarem. Meu estômago se apertou. Seguranças? Eles receberam ordem para te escoltarem até a saída e não te deixarem levar nada do prédio. Maria, o que você fez? Olhei para ela, essa jovem que havia se arriscado para me avisar sobre a demissão planejada, e tomei uma decisão. Se íamos lutar contra Ricardo Monteiro, eu precisaria de aliados dentro da empresa. Carla, você realmente quer saber a verdade sobre o que acontece nesta empresa? Ela assentiu nervosamente. Então preciso que você me encontre hoje à noite. Tem um café na Rua Augusta, perto da Estação Consolação, chamado Grão Dourado, às 7 horas. E Carla, eu segurei seu braço gentilmente. Se você não aparecer, eu vou entender completamente. O que estou prestes a fazer é perigoso. As portas do elevador se abriram no térreo e imediatamente vi 2 seguranças se dirigindo em nossa direção. Senhora Maria Silva? Perguntou o maior deles. Sou eu. Por favor, nos acompanhe. Precisamos revistar sua bolsa antes que a senhora deixe o edifício. Por que motivo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ordens superiores. Suspeita de remoção não autorizada de materiais da empresa. Carla me olhou com os olhos arregalados. Eu sabia que aquela era a armação que Ricardo havia planejado ao telefone. Me acusar de roubo para justificar a demissão por justa causa. Claro, podem revistar à vontade. Respondi calmamente. O que eles não sabiam era que eu havia deixado todas as evidências importantes com Fernando, e meu celular continha apenas as fotos, que não eram propriedade da empresa, e sim evidências de crimes que eu havia coletado como cidadã. Durante a revista, que foi humilhante e desnecessariamente minuciosa, vários funcionários se aglomeraram para assistir ao espetáculo. Eu via piedade nos olhos de alguns, curiosidade mórbida em outros, mas também reconhecia medo. Medo de que eles pudessem ser os próximos. Não encontramos nada irregular, admitiu o segurança a contragosto. Claro que não encontraram. Respondi alto o suficiente para que todos ouvissem. Porque eu não sou ladra. Sou uma mulher honesta que descobriu coisas que certas pessoas preferiam manter escondidas. Saí do edifício sob os olhares de dezenas de pessoas, mas desta vez não senti humilhação, senti poder. Do lado de fora, liguei imediatamente para Fernando. Maria, como foi? Melhor do que esperávamos. Tenho mais evidências, incluindo uma tentativa de chantagem sexual gravada. Meu Deus, onde você está agora? Saindo do prédio, acho que me demitiram ou vão demitir a qualquer momento. Perfeito. Isso só fortalece nossa posição. Demissão por retaliação é mais um crime para adicionarmos à lista. Pode vir para cá agora? Durante o trajeto até o escritório de Fernando, meu celular não parou de tocar. Eram ligações de números desconhecidos. Provavelmente pessoas enviadas por Ricardo para me intimidar. Desliguei o telefone. No escritório, Fernando me recebeu com uma expressão mista de admiração e preocupação. Maria, você tem ideia do que acabou de fazer? Ricardo Monteiro não é apenas um empresário corrupto. Ele tem conexões políticas poderosas, influência na mídia e recursos para tornar sua vida um inferno. Fernando, durante 17 anos, eu vivi no inferno da invisibilidade e da humilhação. Pelo menos agora estou lutando contra algo que vale a pena. Ele sorriu e balançou a cabeça. Você sempre foi teimosa. É por isso que eu sabia que seria uma excelente advogada. Passamos as próximas 3 horas organizando todas as evidências e preparando a estratégia legal. Fernando havia entrado em contato com promotores do Ministério Público especializados em crimes financeiros, e eles estavam ansiosos para analisar nosso material. Maria, preciso te avisar de uma coisa, disse Fernando quando estávamos terminando. Uma vez que entregarmos essa denúncia, não há volta. Ricardo Monteiro vai usar todos os recursos que tem para nos atacar. Você está preparada para isso? Estou preparada para qualquer coisa, exceto para continuar fingindo que não vi o que vi. Quando saí do escritório de Fernando, já era quase 6 da tarde.
Decidi passar em casa rapidamente para trocar de roupa e conversar com Júlia antes de encontrar Carla. Encontrei minha filha na cozinha, mas percebi imediatamente que algo estava errado. Ela estava pálida e parecia ter chorado. Mãe, que história é essa que estão falando da senhora no WhatsApp da escola? Meu sangue gelou. Que tipo de história, meu amor? Estão dizendo que a senhora foi demitida por roubo, que foi pega roubando material de limpeza e que vai ser processada criminalmente. A velocidade com que Ricardo havia espalhado aquela mentira me impressionou. Ele realmente tinha influência e recursos para manipular informações rapidamente. Sentei ao lado de Júlia e segurei suas mãos. Júlia, escuta bem o que eu vou te dizer, porque é muito importante. Eu não roubei nada. Na verdade, eu descobri que meu ex-chefe estava roubando muito dinheiro e agora ele está tentando me prejudicar para que eu não conte a verdade. Então, por que estão falando isso da senhora? Porque quando pessoas poderosas são confrontadas com seus crimes, elas fazem qualquer coisa para silenciar quem pode denunciá-las. Mas eu não vou me calar. Júlia me olhou com aquela maturidade que a vida havia lhe forçado a desenvolver muito cedo. Mãe, isso vai dar problema para a senhora? Pode dar, mas pela primeira vez em muitos anos estou fazendo algo que sei que está certo. Independente do que aconteça, você precisa saber que sua mãe nunca foi ladra. Sua mãe é uma lutadora. Ela me abraçou forte. Eu sempre soube disso, mãe. Às 7 horas em ponto, cheguei ao Café Grão Dourado. Para minha surpresa, Carla já estava lá. E não estava sozinha. Com ela estavam mais 3 funcionários da Monteiro Corporation que eu reconheci. Roberto, do departamento financeiro. Ana Paula, secretária executiva, e Marco, analista de contas. Maria, Carla se levantou quando me viu. Trouxe algumas pessoas que também têm coisas importantes para contar. Nos sentamos em uma mesa afastada e o que ouvi nas 2 horas seguintes confirmou que o esquema de Ricardo Monteiro era muito mais amplo e sistemático do que eu havia imaginado. Roberto me contou sobre operações de lavagem de dinheiro que ele era forçado a processar sob ameaça de demissão. Ana Paula revelou que era obrigada a falsificar documentos e manter agendas paralelas que escondiam reuniões suspeitas. Marco havia sido instruído a criar relatórios fraudulentos para enganar investidores e órgãos de fiscalização. Todos nós sabíamos que algo estava errado, disse Ana Paula, mas tínhamos medo demais para falar. Depois do que aconteceu com você hoje, percebemos que ele vai continuar fazendo isso até alguém ter coragem de pará-lo. Vocês entendem que testemunhar contra ele pode custar o emprego de todos vocês? Perguntei. Maria, disse Roberto, trabalhar para um criminoso não é ter emprego. É ser cúmplice, e eu estou cansado de ser cúmplice. Naquela noite, saí do café com muito mais do que havia esperado. Não tinha apenas evidências, tinha testemunhas. Não estava mais lutando sozinha, tinha uma equipe, mas também sabia que Ricardo Monteiro não ficaria parado. E na manhã seguinte, descobri exatamente até onde ele estava disposto a ir. Acordei com alguém batendo na porta de casa às 6 da manhã. Quando abri, me deparei com 2 homens de terno que se identificaram como investigadores particulares. Senhora Maria das Graças Silva, temos um mandado judicial para a apreensão de equipamentos eletrônicos relacionados ao caso de apropriação indébita de informações confidenciais. Eles tinham conseguido uma liminar alegando que eu havia roubado informações sigilosas da empresa. Era uma jogada inteligente. Se conseguissem apreender meu celular e computador, destruiriam parte das evidências que eu havia coletado. Felizmente, Fernando havia me orientado sobre essa possibilidade. Todas as evidências importantes já estavam em local seguro e meu celular continha apenas cópias de arquivos que já havíamos entregado às autoridades competentes. Claro, podem levar o que precisarem, respondi calmamente. Só espero que quando examinarem os equipamentos, prestem atenção especial às gravações de chantagem sexual que estão armazenadas neles. Os investigadores se entreolharam desconfortavelmente. Era óbvio que Ricardo não havia contado a eles sobre essa parte da história. Depois que eles saíram, liguei para Fernando de um orelhão público.
Eles morderam a isca, relatei. Vieram buscar os equipamentos. Perfeito, agora eles têm posse oficial de evidências dos próprios crimes. Maria, hoje à tarde temos reunião no Ministério Público. Está na hora de colocar todas as cartas na mesa. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de medo e euforia. A guerra havia oficialmente começado e eu sabia que não havia mais volta. Mas, pela primeira vez em 17 anos, eu não estava apenas sobrevivendo, estava lutando, e isso fazia toda a diferença no mundo.